Olá pessoal, eu sou a professora Silvânia Gil. Dando continuidade aí ao programas de concurso, nós vamos ver um pouquinho hoje sobre a educação especial na perspectiva da inclusão escolar, a Escola Comum Inclusiva, que é um documento que tem sido solicitado muito nos concursos na área de educação, tanto para professor, coordenadores, para quem trabalha em secretaria, para qualquer área dentro da escola comum. Então, esse documento ele é dividido em 3 partes e nós vamos fazer 3 vídeos, uma para cada parte desse documento. Então, hoje esse vídeo aqui é o vídeo número 1, onde nós vamos falar sobre a primeira parte. E a primeira parte engloba identidade e diferença, escola dos diferentes ou escola das diferenças e a escola comum na perspectiva da educação inclusiva. Então, vamos iniciar. É bem interessante a gente estar fazendo do próprio material, que é para vocês terem a ciência, né, de que é o material na íntegra e que é dessa forma que ele vai estar sendo pedido aí nas provas do concurso. Então, o que ele diz aqui, o que os autores dizem nessa primeira parte sobre identidade e diferença na escola? Então, eles começam contando toda essa história que tem também naquele documento que está da Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva de educação inclusiva, que já tem aqui também no canal, aonde há esse questionamento dos modelos ideais, a questão da normalização, né, dos perfis dos alunos. Quem são os alunos que podem frequentar a história? Aliás, quem são os alunos que podem frequentar a escola, né? Qual que é a identidade, qual que é a diferença que esse aluno leva para a escola? Então, nesse contexto, há a criação da inclusão ou da exclusão. E é isso que esse documento, na primeira parte, vai tratar. Então, ele começa falando aí, no segundo parágrafo, da questão da produção das identidades e das diferenças. E essa produção, ela define os estudantes em normais e especiais. Mas ele fala mais que isso não é apenas só para os alunos, mas também para a escola. Então, existe a escola comum e a escola especial. Tanto é essa divisão que a gente fala, né? Aqui o texto, o documento diz a escola comum inclusiva e o outro é a escola especial. Também aí os alunos são chamados das escolas comuns, eles são chamados de normais. E os das escolas especiais, eles são negativamente concebidos e diferenciados. Os sistemas educacionais constituídos a partir da oposição, coloca aqui, alunos normais e alunos especiais, sentem-se abalados com essa nova proposta de educação inclusiva. Por quê? Porque eles não só criaram espaços distintos para os seus alunos, a partir de uma identidade, como também esses espaços são organizados pedagogicamente para manter a separação, que define e que separa as atribuições dos professores, dos currículos, dos programas, das avaliações e das promoções que fazem parte de cada um desses serviços, de cada um desses espaços. Os que têm poder de dividir são os que classificam, formam conjuntos, escolhem os atributos que definem os alunos e demarcam os espaços. Essas pessoas que têm o poder, elas decidem quem fica e quem sai desses espaços. Quem é incluído ou excluído dos agrupamentos escolares. E eles continuam, ambientes escolares inclusivos são fundamentados em uma concepção de identidade e diferenças em relação entre as ambas que se não ordenam em objeto de oposição, normal, especial, branco, negro, masculino, feminino. Não se elege uma identidade como norma privilegiada em relação às demais.
Em ambientes escolares excludentes, a identidade normal é tida como natural. Ela generaliza e é positiva em relação às demais. Se define como a identidade normal detido por professores e gestores mais próximos ou distantes da escola. Perde a sua força diante dos princípios educacionais inclusivos, na quais a identidade não é entendida como natural, como estável, como permanente, como acabada, homogênea, generalizada, universal. Na perspectiva da inclusão escolar, as identidades são transitórias. Então, essa aqui é a parte mais importante. Então, na perspectiva da inclusão escolar, as identidades são transitórias, instáveis, inacabadas e, portanto, os alunos não são categorizáveis. Não podem ser reunidos e fixados em categorias, grupos ou conjuntos. É incorreto, então o documento está claro aqui, ó. Vou até circular todo. É incorreto, portanto, atribuir a certos alunos identidades que os mantêm no grupo dos excluídos, ou seja, no grupo dos alunos especiais, dos alunos com necessidades educacionais especiais, com alunos com portadores de deficiência, que nem usa-se mais, com problemas de aprendizagem e outros tais. É incabível, então o documento reforça, fixar no outro uma identidade normal, que não só justifica a exclusão dos demais, como igualmente determina grupos privilegiados. A educação inclusiva, ela questiona a artificialidade das identidades normais e entende as diferenças como resultantes da multiplicidade e não da diversidade, como comumente se proclama. Trata-se de uma educação que garante o direito à diferença e não à diversidade, pois assegurar o direito à diversidade é continuar na mesma, ou seja, é reafirmar o idêntico. E aqui tem uma definição de Tomás da Silva, de 2000, que ele fala sobre o que é diferença e o que é diversidade. E aí, eles continuam. De fato, a diversidade na escola comporta a criação de grupos idênticos, formados por alunos que têm uma mesma característica, selecionada para reuni-los e separá-los. Quando o documento se refere a uma escola inclusiva, como aberta à diversidade, ratificamos o que queremos extinguir com a inclusão escolar, ou seja, eliminamos a possibilidade de agrupar alunos, de identificá-los por uma de suas características, por exemplo, a deficiência. A gente valoriza alguns em detrimento de outros e mantém as escolas comuns e as escolas especiais. Então, essa diferenciação, essa valorização da diversidade que faz agrupamento, ela mantém a diferença, a divisão entre escola comum e escola especial. A escola. O item 2 dessa primeira parte, a escola dos diferentes ou a escola das diferenças. Então, a educação inclusiva concebe a escola como um espaço de todos, no qual os alunos constroem conhecimento segundo as suas capacidades. E aonde está escrito isso? No artigo 208 da Constituição. Expressam suas ideias livremente, participam ativamente das tarefas de ensino e desenvolvem como cidadãos nas suas diferenças. Nas escolas inclusivas, ninguém se conforma a padrões que identificam os alunos como normais e especiais, comuns. Todos
se igualam pelas suas diferenças. É aquela antiga fala, né? Aí eu tenho 2 alunos de inclusão, ou eu tenho alunos inclusos. Então, isso é separar, isso é diferenciar, né? Pela deficiência. E aqui a lei, o documento, ele propõe que as pessoas todas se igualam pelas suas diferenças, né? Então, essas diferenças devem ser valorizadas, não inferiorizadas. A inclusão escolar impõe uma escola em que todos os alunos estão inseridos sem quaisquer condições pelas quais possam ser limitados em seu direito de participar ativamente do processo escolar, segundo as suas capacidades. Então, novamente isso daqui. E isso está no artigo 208 da Constituição Federal, tá? Sem que nenhuma delas possa ser motivo para uma diferenciação que o excluirá. Então, a diferenciação para excluir é discriminação e está prevista em lei, uma pena, né? E aí a pergunta: como garantir o direito à diferença nas escolas que ainda entendem que as diferenças estão apenas em alguns alunos? Naqueles que são negativamente compreendidos e diagnosticados como problemas, doentes, indesejáveis. Como fazer? O questionamento constante dos processos de diferenciação entre escolas e alunos, que decorre da oposição entre a identidade normal e de alguns, e especial de outros, é uma das garantias permanentes da diferença. Os alvos deste questionamento devem recair sobre as práticas de ensino que as escolas adotam e que muitas vezes servem para excluir. Os encaminhamentos dos alunos às classes e escolas especiais, currículos adaptados, ensino diferenciado, terminalidade específica dos níveis de ensino e outras soluções precisam ser indagados em suas razões de adoção, interrogados em seus benefícios, discutidos em seus fins e eliminados por completo. E com urgência. Então, a gente para aqui prestar atenção um pouquinho. O que a gente escuta por aí? Como fazer currículo adaptado, como fazer atividades adaptadas, como diferenciar o ensino para determinados alunos. Então, nós temos um monte de gente fazendo uma coisa que é inadequada. E sou eu, professora Silvana, que estou dizendo que é inadequada? Não, é o documento do MEC que está dizendo que essa não é a política adotada nas escolas comuns. Então, desde 2008, com todos os documentos que saíram e com mais esse documento agora, né, que todas as prefeituras e estados estão pedindo para os professores lerem, né, para os interessados em trabalhar na educação, na escola comum, atender estudantes com deficiência e todos os alunos, os documentos enfatizam que não existe currículo adaptado, ensino diferenciado, terminalidade específica e outras soluções que são colocadas para os estudantes com deficiência na escola comum. Então, agora que você está vendo esse documento, você já sabe que isso não pode fazer. Diferenciar pela deficiência é crime previsto na LBI e em outros documentos também. Então, quando você faz o ensino diferenciado, quando você faz o currículo adaptado, você está sendo imputado em um crime, pode te dar problema. Então, sigam a legislação, né? Sigam os documentos que são referenciais para de fato fazer uma escola inclusiva. E se a prefeitura, da onde você vai fazer o concurso, né? A instituição, ela está pedindo para você ler e ter conhecimento desse documento, é importante, então, que ele seja praticado, né? Então, essas medidas continuam aí. Elas criam essas medidas excludentes, né? Então, essas medidas excludentes criam a necessidade de existirem escolas para atender aos alunos que se igualam por uma
falsa normalidade, que são as escolas comuns, onde a gente fala que todo aluno está ali é normal, e que instituem as escolas para os alunos que não cabem nesse grupo, as escolas especiais. Ambas são escolas dos diferentes, que não se aliam ao propósito de uma escola para todos. O item 3 dessa parte 1 fala aí sobre a escola comum na perspectiva inclusiva. Então, vamos ver o que é isso. Então, aqui começa. A escola das diferenças é a escola da perspectiva inclusiva. Pronto. Está aqui uma definição, né? Então, se cair isso na sua prova, lá você já sabe. A escola das diferenças é a escola na perspectiva inclusiva. E sua pedagogia, que é o que nós fazemos, tem como mote questionar, colocar em dúvida, contrapor, discutir e reconstruir as práticas que até então têm mantido a exclusão, por instituírem uma organização dos processos de ensino e de aprendizagem incontestáveis, impostos e firmados pela possibilidade de exclusão dos diferentes, à medida que estes são direcionados para ambientes educacionais à parte. Olha que situação. E olha que a gente às vezes faz isso, vê outras pessoas fazendo, mas a gente não tem noção de que isso está errado. Então a gente tem um documento agora para nortear essas nossas práticas, essas nossas ações dentro da escola. A escola comum, ela se torna inclusiva quando reconhece as diferenças dos alunos diante do processo educativo e busca a participação e o progresso de todos, adotando novas práticas pedagógicas. Então, é aqui que está o nosso trabalho. Não é fácil e imediata a adoção dessas novas práticas. Então, o documento fala, não é fácil, porque ela depende de mudanças que vão além da escola e da sala de aula. Para que essa escola possa se concretizar, é patente a necessidade de atualização e desenvolvimento de novos conceitos, pois assim como a redefinição e a aplicação de alternativas e práticas pedagógicas compatíveis com a inclusão. Um ensino para todos há que se distinguir pela sua qualidade. O desafio de fazê-la acontecer na sala de aula é uma tarefa a ser assumida por todos que compõem o sistema educacional. O projeto político-pedagógico, que é um documento importantíssimo, é um instrumento que tem por excelência para melhor desenvolver o plano de trabalho eleito e definido por um coletivo. Ele reflete a singularidade do grupo que o produziu, suas escolhas e especificidades. Nas escolas inclusivas, a qualidade do ensino não se confunde com o que é ministrado nas escolas padrão, consideradas como as que melhor conseguem expressar um ideal pedagógico inquestionável, medido e definido objetivamente e que se apresentam como modelo a ser seguido e aplicado em qualquer contexto escolar. As escolas padrão cabem na mesma lógica que define as escolas dos diferentes, em que as iniciativas para melhorar o ensino continuam elegendo algumas escolas e valorando-as positivamente, em detrimento de outras. Cada escola é única e precisa ser, como seus alunos, reconhecida e valorizada nas suas diferenças. Quais são as mudanças, então, que devem ocorrer na escola? Para atender a todos e atender melhor, a escola atual tem de mudar. E a tarefa de mudar a escola exige trabalho.
E as mudanças necessárias, elas não acontecem por acaso e nem por decreto, mas fazem parte da vontade política do coletivo da escola e são explicitadas no projeto político-pedagógico, vindo de uma gestão escolar democrática. A organização de uma sala de aula é atravessada por decisões da escola que afetam os processos de ensino e de aprendizagem. Os horários, as rotinas escolares não dependem apenas de uma única sala de aula. O uso dos espaços da escola para atividades a serem realizadas fora da classe precisa ser combinado e sistematizado para o bom aproveitamento de todos. As horas de estudo dos professores devem coincidir para que a formação continuada seja uma aprendizagem colaborativa. Esse é um dos grandes pedidos dos professores, né? Que essas horas de estudo que existem na escola, elas possam ocorrer de forma colaborativa, para que os professores possam discutir os problemas que tem na escola, né? A organização do atendimento educacional especializado não pode ser um mero apêndice na vida escolar ou da competência do professor que nele atua. Então, essa organização do AE deve estar na proposta pedagógica e deve ser discutido em grupo, coletivamente. Vamos agora aqui, como que fala sobre o que o documento diz do projeto político-pedagógico. Então, essa começa com o texto da Maria Terezinha da Consolação, onde ela fala um pouco, né, dessa organização do PPP, do projeto político-pedagógico. E ele é entendido aí não apenas como um mero documento exigido para a burocracia e a administração escolar, mas como um registro de significados a serem outorgados ao processo de ensino e de aprendizagem, que demanda tomada de decisões e acompanhamento das ações. Então, ele não pode ser um documento paralelo, que não diz respeito, que não atravessa o cotidiano escolar e fica restrito a um arquivo. Ele tem que alterar a estrutura escolar e escrevê-lo e arquivá-lo no registro da escola só serve para acomodar a consciência dos que não têm, olha isso, não têm um verdadeiro compromisso com uma escola para todos. Ele deve ser colocado em execução, ele deve ser movido por ações, né? E deve ser avaliado constantemente. E aí ela fala de alguns documentos, como aqui a LDB, que fala da exigência da proposta pedagógica nas escolas, né? Então, da importância desse documento dentro do processo de gestão democrática. Então, aqui, ó, o PPP propõe uma organização que se funda no entendimento compartilhado dos professores, alunos e demais interessados em educação. Todas as intenções da escola, reunidas no projeto político-pedagógico, conferem um caráter político. Então, essa é uma questão que cai muito em prova, hein? Por que ele é político? Porque representa a escolha de prioridades de cidadania em função das demandas sociais. E ele ganha um caráter pedagógico ao organizar e sistematizar essas intenções em ações educativas alinhadas com as prioridades estabelecidas. Então, isso aqui é muito importante. O caráter coletivo e a necessidade de participação de todos é inerente ao PPP, pois ele não é um mero plano, né? Ele tem que cumprir, ele é um documento que cumpre as exigências da lei do sistema de ensino. Ele é um documento norteador das ações da escola. Ao mesmo tempo, oportuniza um exercício reflexivo do processo para a tomada de decisão no seu âmbito. Então, bastante importante esse pedaço. Então, como o professor participa do PPP, ele trabalha na elaboração fazendo o quê? Então, ele ajuda a planejar a execução do cotidiano da escola,
ele tem a oportunidade de exercitar o ensino democrático, garantir acesso e permanência dos alunos na escola para assegurar a inclusão, o ensino de qualidade, a consideração das diferenças. Ele exerce um papel de mentor desse PPP, né? Nesse sentido, antes a sua disposição de participar, porque contribuir é reconhecer, né? Então, mais do que participar, essa contribuição, ela reconhece a importância da sua colaboração para que o projeto seja executado. A Constituição Federal, também de 88, no artigo 206, ela também fala da gestão democrática. E esse projeto político-pedagógico só pode ser construído com uma gestão democrática, com a participação de todos, inclusive com a participação da família, onde também esse documento é aqui, ó, estabelecido também, que colabora, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que enfatiza os objetivos da educação nacional, repete os princípios constitucionais da LDB, e deixando bem claro que é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Então, o documento diz que evidencia-se nessa legislação o caráter da comunidade escolar participativa e ampliada para além dos muros escolares, né? Então, toda a comunidade deve estar aí atenta a essa construção e às ações efetivas do PPP. Então, a democracia, frequentemente proclamada, mas nem sempre vivenciada nas redes de ensino, tem no PPP uma oportunidade de ser exercida e ela não pode ser perdida, tá? Os professores constroem a democracia no cotidiano escolar. Como? Por meio de pequenos detalhes da organização da prática pedagógica. Então, o que faz diferença? O modo de trabalhar os conteúdos com os alunos, a forma de sugerir a realização de atividades na sala de aula, o controle disciplinar, a interação dos alunos nas tarefas escolares, a sistematização do AE no contraturno, como é feita a divisão do horário, a forma de planejamento com os alunos e a execução das atividades de forma interativa. Então, essas são as maneiras que o professor está contribuindo para a construção democrática dentro da escola. Então, o salto da escola dos diferentes para a escola das diferenças demanda conhecimento, determinação e decisão. As propostas de mudanças variam e dependerão da disposição de discussões, de estudos, de levantamento de dados e de iniciativas a serem compartilhadas pelos seus membros, enfim, de gestões democráticas das escolas que favoreçam essas mudanças. Então, muitas decisões precisam ser tomadas. No nível da sala de aula e das práticas de ensino, a mobilização do professor ou de uma equipe em torno de uma mudança educacional, como a inclusão, não acontece de modo semelhante em todas as escolas. Mesmo havendo um projeto político-pedagógico que oriente as ações educativas da escola, há que se existir uma entrega, uma disposição individual ou grupal da equipe de se dispor a uma experiência educacional diferente do que se está habituado a viver. Para que qualquer transformação ou mudança seja verdadeira, as pessoas têm que ser tocadas pela experiência. Elas precisam ser receptivas, disponíveis e abertas a vivê-la, baixando suas guardas, submetendo-se, entregando-lhe as experiências, sem resistência, sem segurança, poder, firmezas, garantias.
As mudanças elas não ocorrem pela mera adoção de práticas diferentes de ensinar. Elas dependem da elaboração dos professores sobre o que lhes acontece no decorrer da experiência educacional inclusiva que eles se propuseram a viver. O que vem dos livros e o que é transmitido aos professores nem sempre penetram em suas práticas. A experiência a que nos referimos não está relacionada com o tempo dedicado ao magistério, ao saber acumulado pela repetição de uma mesma atividade utilitária instrumental. Estamos nos referindo ao saber da experiência, que é subjetivo, pessoal, relativo, que é adquirido nas ocasiões em que entendemos e atribuímos sentido ao que nos acontece, ao que nos passa, ao que nos sucede ao viver a experiência. O reconhecimento de que os alunos aprendem segundo suas capacidades, artigo 208, não surge de uma hora para outra só porque as teorias afirmam. Acolher as diferenças terá sentido para o professor e fará com que ele rompa seus posicionamentos sobre o seu desempenho escolar padronizado e homogêneo dos alunos, se ele tiver percebido e compreendido por si mesmo essas variações. Então não adianta eu falar, né, ou qualquer outra pessoa vir falar. O professor tem que vivenciar, ele tem que perceber, ele tem que compreender, ele tem que sentir essas variações. Ao submeter a uma experiência que lhe perpassa a existência, o professor, então, desempenhará o seu papel de formador, que não lhe restringe a ensinar somente uma parcela dos alunos que conseguem atingir o desempenho exemplar esperado pela escola. Esse professor ensina a todos, indistintamente. O caráter de imprevisibilidade da aprendizagem é constatado por professores que aproveitam as ocasiões para observar abertamente, sem ideias pré-concebidas, a curiosidade do aluno, que vai atrás do que quer conhecer, que questiona, que duvida, que se detém diante do que leu, do que lhe respondemos, procurando resolver e encontrar a solução para o que lhe perturba e desafia. Então, olha que interessante, o caráter da imprevisibilidade da aprendizagem. Tem vários autores que trabalham nessa linha. Eles dizem, é imprevisível saber quanto o aluno vai aprender. Né? Então, eles falam, não dá para quantificar o quanto esse menino aprendeu. Né? Então, a gente ensina, mas não quer dizer que ele aprendeu. Né? Então, é imprevisível o quanto ele vai aprender. Então, aqui, ó, é nos bancos escolares que se aprende a viver entre os nossos pares, a dividir as responsabilidades, a repartir as tarefas. Nesses ambientes desenvolvem-se a cooperação e a produção em grupo, com base nas diferenças e talentos de cada um e na valorização da contribuição individual para a consecução dos objetivos comuns de um mesmo grupo. A interação entre os colegas de turma, a aprendizagem colaborativa, a solidariedade entre os alunos e entre o professor devem ser estimulados. A formação de turmas tidas como homogêneas é um dos grandes argumentos de defesa dos professores, gestores, especialistas em favor da qualidade do ensino, que precisa ser refutado, porque se trata de uma ilusão que compromete o ensino e exclui alunos. A avaliação de caráter classificatório por meio de notas, provas e outros instrumentos mantém a repetência e a exclusão nas escolas. A avaliação contínua e qualitativa da aprendizagem
com a participação do aluno, tendo inclusive a intenção de avaliar o ensino oferecido e torná-lo cada vez mais adequado à aprendizagem de todos os alunos, conduz a outros resultados. Então, essa parte aqui tem que ser destacada. A adoção desse modo de avaliar com base na qualidade do ensino e da aprendizagem já diminuiria substancialmente o número de alunos que são indevidamente avaliados e categorizados como deficientes nas escolas comuns. Ao contrário do que se pensa e faz, as práticas escolares inclusivas não implicam, então, reforçando o que já foi dito, as práticas escolares inclusivas não implicam um ensino adaptado para alguns alunos, mas sim um ensino diferente para todos, em que os alunos tenham condições de aprender segundo suas próprias capacidades, sem discriminações e sem adaptações. Então, isso aí vocês também não podem esquecer. A ideia do currículo adaptado, que é vendida e o povo paga fortunas para aprender a fazer, está associada à exclusão na inclusão dos alunos que não conseguem acompanhar o progresso dos demais colegas na aprendizagem. Currículos adaptados e ensino adaptado negam a aprendizagem diferenciada e individualizada. O ensino escolar, ele é coletivo e deve ser o mesmo para todos, a partir de um único currículo. É o aluno que se adapta ao currículo, quando se admitem e se valorizam as diversas formas e os diferentes níveis de conhecimento de cada aluno. Então, o currículo é o mesmo. A forma como esse aluno vai demonstrar o que ele aprendeu quando foi exposto a esse currículo é que é diferente, que a gente tem que aprender a observar, a ver. Outra prática, fala aqui, nas escolas, é o ensino do conteúdo das áreas disciplinares, fragmentado, né? Então, elas acham que seria interessante construir um currículo multidisciplinar, né? Que tivesse todas as disciplinas trabalhando em conjunto umas com as outras, não individualizados, né? Fala aqui engavetados. Então, aqui fala um pouquinho das propostas curriculares, do conceito de multiculturalismo, né? E vamos terminar aqui essa parte 1 dizendo que outras práticas educacionais inclusivas que derivam dos propósitos de ensinar a turma toda, sempre, sem discriminações, por vezes são refutados pelos professores, ou aceitas com parcimônia, desconfiança e sob condições. Motivos não faltam para que eles se comportem desse modo. Muitos receberam sua própria formação dentro de um modelo conservador, que foi reforçado dentro das escolas. Então, a gente volta aqui na nossa aprendizagem. Como nós aprendemos, como nós fomos formados. E daí quebrar essa nossa experiência conservadora para abrir a nossa mente, né? O nosso trabalho, para que de fato nós podemos fazer uma escola das diferenças e não dos diferentes. Então, a gente termina aqui essa primeira parte e depois vem a segunda parte, que será do atendimento educacional especializado.